Olá, hoje vamos andar à volta do Grande Prémio dos Países Baixos. 11º o Grande Prémio da temporada e o último antes de umas férias de verão até ao Grande Prémio da Grã-Bretanha já a 7 de agosto. Portanto, não há corridas em julho. E para despedida para o vão, tivemos um fim de semana em grande, uma estrondosa vitória do Pecco Bagnaia, depois de duas corridas para esquecer antes desta, e com um fantástico pódio do Marco Bezzecchi, as triações pódios em MotoGP, o Maverick Viñales a conseguir o primeiro pódio com a Aprilia e uma recuperação espetacular do Aleix Espargaró depois de ter sido empurrado para a gravilha pelo Fábio Quartararo, que depois da corrida foi penalizado. Portanto, no próximo Grande Prémio terá a cumprir uma long lap penalty, uma penalização que levantou alguma polémica. Mas começando pelo Pecco Bagnaia, esteve imparável, ao mais alto nível, pole position e vitória destacada. Se tinha sido, nos grandes prémios anteriores, tinha sido o Quartararo a mostrar toda a sua consistência em corrida e a sua rapidez também, claro. Aqui em Assen foi Bagnaia, que depois também acabou por ser ali um bocadinho, ter a vida um bocadinho facilitada por causa das circunstâncias atrás dele, mas ele fez a função dele, quer dizer, a missão dele era manter a liderança e fugir. Exato. E foi o que ia a fazer. Mas ficámos a pensar o que teria sido a corrida se o Quartararo não tem caído e se não tem empurrado o Aleix Espargaró para fora, e tendo em conta o ritmo do Aleix, a corrida lá na frente podia ter sido interessante. Mas é sempre aqueles se, nunca saberemos, e foi o que foi, sim. E o Pecco Bagnaia venceu destacado. O Bezzecchi rodou grande parte da corrida sozinho, andou ali quase discreto, quase não o víamos, mas um resultado, foi o seu melhor resultado até agora, o primeiro pódio, portanto uma excelente prestação do Marco Bezzecchi. E o Maverick, que já na corrida anterior tinha deixado muito boas indicações, teve que abandonar com aquele problema na moto, desta vez não teve problemas e acabou por conquistar o primeiro pódio. Já vem no seguimento de uma série de grandes prémios em que o Maverick vem a fazer em crescente forma e a adaptar-se melhor à Aprilia, quer dizer, acho que é evidente, não é só uma questão de uma sessão ou outra, por uma consequência qualquer que mas está de forma consistente a subir de nível. A voltar ao que era o Maverick, antes daquele desire todo, e até voltou a rir-se, portanto, já não acontecia há algum tempo, é verdade. O Aleix Espargaró foi empurrado logo no início da corrida pelo Fábio Quartararo, que caiu, e o Aleix saiu pela gravilha, ficou em 15º. Reentrou em 15º e depois fez aquela recuperação brutal. Ritmo quer dizer, alucinante. Ele foi passando toda a gente, foi alcançando toda a gente. A poucas voltas do fim estava a 3 segundos do Miller. Que estava naquele grupo do quarto lugar, estava lá exatamente, pelo quarto. E acabou por alcançá-los, e depois aquela brutal ultrapassagem de entrada para a chicane. Fica para a história. De uma vez só passou o Brad Binder e o Jack Miller. Aquela manobra fica para a história. Correu bem, por acaso. Correu bem. Exato. E depois entramos sempre naquele capítulo. Já vamos aí. Temos o caso do Fábio Quartararo, que arriscou ali um bocadinho, é verdade, de uma forma um bocado extemporânea, logo no início da corrida. Exato, foi na fase da corrida em que foi um bocado. Sim, não conteve os ânimos, quer dizer, quis ir atrás do Bagnaia. Notava-se claramente que ele queria ir atrás do Bagnaia para não deixar fugir o italiano, mas exagerou e, claro, caiu. Mas foi penalizado agora com uma long lap por causa disso. E depois vemos no final da corrida, naquele último momento, correu bem com o Aleix Espargaró, porque passa os dois de uma forma inacreditável. Mas agora imaginamos este cenário, a coisa correu bem, ele é um herói, porque não só fez aquela recuperação, fez aquela ultrapassagem mais espetacular dos últimos tempos, e se não tem corrido bem? Se não tem corrido bem, se ele tem perdido a frente... Perdia à frente, era Aleix no chão, portanto, tivesse de ser bestial, Brad Binder, era o Jack Miller, ficava tudo no chão, e estava toda a gente contra o Aleix, e era um maluco. E tem sido um tema que tem levantado bastante polémica, aumentado agora com esta penalização ao Fábio Quartararo. Sim. Porque toda a gente se tem vindo a queixar que as corridas estão a ficar um pouco mais mornas porque não há muitas ultrapassagens, e depois penaliza-se um piloto que tenta uma ultrapassagem. Deixa toda a gente... A direção de corrida também não tem aqui, os comissários também não têm grande hipótese, quer dizer, tem que manter ali um certo controle, mas depois o problema é que
a consistência na forma como são aplicadas certas penalizações é que acabam por especialmente tendo em deixar conta os fãs, que são aqueles que desfrutam das corridas também, um pouco na dúvida se isto é justo, se não é justo. E depois, claro, comparam-se situações que são incomparáveis, como a do Nakagami em Barcelona, agora com o Quartararo. Porque é que o Nakagami não levou penalização de long lap e agora o Quartararo vai levar? Sim, mas aí são situações diferentes que, na minha opinião, não podemos comparar, e eu não creio que o Nakagami merecesse uma penalização na Catalunha. Sim, ao contrário concordo, do Tatai, concordo. que parecem situações semelhantes, o Tatai em Sachsenring, mas se virmos os vídeos, são situações completamente semelhantes. Claro. O Nakagami fez uma excelente partida e travou onde toda a gente travou, só que teve o azar de perder a frente e levou pilotos à frente. O Tatai simplesmente não travou, entrou toda a gente adentro. Portanto, são situações incomparáveis. E no caso do Quartararo, é um piloto que raramente comete erros. Aliás, foi a primeira vez que abandonou em corrida este ano. Não tem historial é verdade que de vez em quando faz aquelas ultrapassagens mais quentinhas. Mas são situações de corrida, é um piloto com garra, portanto nem sequer tem historial, não tem cadastro, digamos assim, portanto se calhar... E no final da corrida revelou uma das qualidades que nós também gostamos de ver num piloto de alta competição, não é? Quer dizer, ainda meio a cochear, porque ele vinha assim meio a cochear, e fez questão de se dirigir à boxe da Aprilia, de entrar na boxe da Aprilia e pedir desculpa ao Aleix, que o Aleix, por acaso, costuma ser um... Sim, o Aleix que ferve em pouca água, né? Mas ali é uma situação também um pouco diferente, porque eles são amigos e são praticamente vizinhos em Andorra, portanto conhecem-se bem, dão-se bem também fora dos circuitos. Acabou em bem. Portanto, tem uma convivência um pouco diferente, portanto a coisa acabou em bem, mas pronto, ficou esta polémica da penalização do Quartararo, que em Silverstone vai ter que cumprir uma long lap penalty, portanto uma penalização de volta longa. O Miguel voltou a ser assunto de conversa pela contratação, fez uma corrida que esperávamos ter sido melhor, aliás ele acabou uma posição atrás daquela em que arrancou, portanto não foi uma corrida por aí além, ele próprio esperava poder fazer um pouco melhor. Porém, ele deu logo aquele toque no Joan Mir na formação da grelha de partida para o arranque, portanto já no fim da volta de aquecimento, perdeu a asa inferior direita do lado direito, da moto, que acabou por causar alguns problemas ao longo da corrida, porque a moto ficou algo instável, especialmente nas zonas rápidas, porque a asa está lá por alguma razão, não é? E ficando com a moto assimétrica as coisas não são as ideais. E acabou por não conseguir fazer a recuperação que nós esperávamos que fizesse. Aliás, perdeu um lugar em relação àquele que ocupava na grelha de partida e acabou por fazer o nono lugar consecutivo. É o quarto, nono lugar consecutivo da temporada. Não foi mal todo, mas também esperávamos um pouco melhor. Podia ser um pouco melhor. Até porque, se compararmos, o Brad Binder arrancou um pouco mais atrás e acabou por terminar um pouco mais à frente. Isto é parece que estamos a entrar aqui. Talvez esta pausa de verão venha no momento certo para acalmar um pouco a situação e talvez o Miguel, com a sua própria equipa técnica, conseguirem encontrar aqui uma fórmula de melhorar aqui um pouco, mas sim, não foi a melhor corrida, não se pode dizer que tenha sido a melhor corrida de todo, porém, tendo em conta as condicionantes que já vinham de trás e o que aconteceu segundos antes dos semáforos apagarem e ele perder parte da aerodinâmica, e hoje em dia em motos facilmente passam dos 300 km/h num circuito que tem um setor, uma secção muito rápida. E que não vão a direito, portanto, claro, há umas mudanças de direção. Tem que ter uma moto bem afinada, bem equilibrada para aquela zona. Perder parte da aerodinâmica, quer dizer, dá logo cabo de tudo. E no que diz respeito à telenovela mexicana, em que quase se transformou o tema do futuro do Miguel Oliveira, houve uma porta que se fechou entretanto, o time Gresini, que anunciou a contratação do Alex Marques, que alegadamente leva uma pasta carregada de dinheiro. A mala de $1 milhão. Recordo que a Suzuki tem como patrocinador a Estrela Galícia, a Suzuki vai-se embora, portanto esse budget
acaba por ficar disponível e muito provavelmente vai ajudar o Alex Marquez para a temporada de 2023. Para além do patrocínio que ele leva, ou do reforço de patrocínio para uma estrutura satélite como a Gresini, que necessita sempre de dinheiro para manter a competitividade, e embora o Alex Marquez esteja longe das performances que se esperaria de um piloto que foi campeão do mundo de Moto3, campeão do mundo de Moto2, quer dizer, já fez pódios em MotoGP, está longe desses resultados, destas performances consistentes, e esta temporada também tem estado bastante longe desses lugares. Mas pronto, quer dizer, são as consequências de um mercado tão aberto, de negociações com tantos pilotos. Acaba por haver sempre algum piloto que traz Sim, acaba por haver sempre fatores mais preponderantes que não só o potencial do piloto. Isto significa que as hipóteses são agora menores para o Miguel, portanto... Quer dizer, o mercado vai fechando, Exato, à medida que vão sendo anunciados, o Alex Rins também, entretanto, já confirmou. Também parece já ter lugar na LCR, com a saída do Alex. E por sua vez, o Alex Rins, ao confirmar o seu lugar, também abordou o tema da Repsol Honda, porque disse que nem valia a pena estar a falar com a equipa de fábrica, porque esse lugar, ao lado de Marc Marquez, que tem contrato até 2024, já estará fechado, e portanto esse lugar fechado será para o João Mir. Portanto, começamos a ter menos hipóteses, e embora não haja ainda muitas confirmações de forma oficial, exato, dizer, é verdade. O mercado os lugares disponíveis começam a ser menos, à medida que vão surgindo essas... E neste momento, para o Miguel Oliveira, o que parece ser o mais viável, entre aspas, seria a RNF Aprilia, porque, quer dizer, será aquela proposta a par da suposta proposta das negociações que havia com a Gresini, será aquela proposta mais aliciante, até porque o Miguel tinha dito que gostava de mudar de ares, de encontrar um novo desafio para se voltar a ter aquela motivação extra, aquele divertir-se, talvez. E, portanto, neste momento será a Aprilia que estará aqui na pole position para garantir os serviços do Miguel. Se bem que nos últimos tempos temos visto um pouco o discurso mudar um pouco em relação à Tectoy e é verdade. E lá está, as negociações nunca param, quer dizer... Exato, e a única coisa que nos resta é esperar. Depois deste grande prémio dos Países Baixos, entramos nesta época de defesa, digamos assim, e eu acredito que as negociações que há a fazer vão continuar agora mais tranquilamente do que... e longe do stress dos fins de semana de grande prémio. As coisas agora poderão ser negociadas mais tranquilamente e acredito que em véspera de grande prémio da Grã-Bretanha, no início de agosto, vamos ter muito mais confirmações. Vamos ter mais confirmações, e eu creio que incluindo o do Miguel Oliveira, que eu esperava que já tivesse acontecido, mas nós sabemos muito pouco do que se vai passando e muito menos daquilo que está a ser negociado, portanto temos apenas que ir tentando perceber e especulando. Nós próprios vamos tentando encaixar aqui as peças do puzzle. Com o pouco que vamos sabendo, mas acredito que até ao Grande Prémio da Grã-Bretanha as coisas fiquem então decididas e a grelha de 2023 fica um pouco mais... definida, ou completamente definida, antes do próximo Grande Prémio, que será no fim de semana de 7 de agosto, Grande Prémio da Grã-Bretanha, em Silverstone. Até lá. E enquanto isso, vamos continuar a acompanhar todos os destaques de MotoGP em motojornal.pt.